Muito bem, hoje nós estamos retomando o nosso curso Teologia Seleta com uma aula inaugural, e sempre no início do ano temos a oportunidade de termos uma aula especial com convidados para nos trazerem temas específicos, especiais, para retomarmos a sequência de estudos. E nessa noite temos a alegria de receber nosso irmão, direto lá de Vitória, do Espírito Santo, o presbítero Marcos Natti, que é conhecido também pelo seu trabalho como Brother Bíblia. Eu vou deixar ele se apresentar, nada melhor, ninguém melhor do que ele para isso, mas já agradeço a prontidão em aceitar o convite, viu, Marcos? E rogamos que Deus o abençoe e fique à vontade para ministrar a aula que você preparou a nós. Passo a palavra a você, então. Gente, muito boa noite. Obrigado aí pela Igreja Presbiteriana Selecta. É um bairro, né? Exatamente, é um bairro em São Bernardo, Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Só interromper um pouquinho, Marcos, eu esqueci de falar, temos um irmão da Igreja Presbiteriana de Diadema nos visitando, temos também da Igreja Batista do bairro do Ipiranga, então temos alguns convidados, além dos irmãos da Igreja do Parque Seleta. Uhum. Gente, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Me formei em São Paulo em teologia pelo Seminário Martin Busser. Atualmente, até eu conheci o pastor Timóteo pela Cultura Cristã, onde também colaboro como desenhista. Então, no meu serviço home office, eu tenho trabalhado como desenhista para a Editora Vida, Editora Cultura Cristã, e alguns trabalhos também paralelos a esse, com igrejas e com autores, escritores, e por aí vai. Então, eu tenho ensinado a algumas igrejas a como usar a ferramenta da anotação e como fazer uma exegese do ponto de vista simplificado. Eu queria que você tivesse a máxima de tranquilidade e entender que nada aqui vai estar longe do seu alcance, tá? Então, eu já preguei aí em Jardim Orquídea, em São Bernardo do Campo, numa igreja batista, já estive na cidade de vocês, e eu espero aí poder contribuir nesse pouco tempo que nós vamos ter juntos. Tudo bem, Marcos, fique à vontade. A aula é sua. Ok, então eu posso começar, né? Ok, nós somos aqui mais ou menos quantos alunos? 11, 12, 13, 14, 15. Pessoal, nós vamos falar de coisas muito simples. Talvez você tenha até tido a oportunidade de ouvir falar sobre algumas delas, ou até já saber e praticar algumas delas. Mas eu queria dizer a vocês que eu tenho uma página chamada Brother Bíblia, que uma das minhas preocupações de 2015 para cá, ano que eu fundei a página, uma das minhas preocupações é despertar o crente para que ele tenha a Bíblia como palavra do Senhor de modo funcional. Eu sei que há cristãos que reclamam que não gostam de ler, isso é trágico, não sabem como tirar um tempo para isso, não sabem como organizar a vida para dar uma atenção, uma prioridade à leitura das Escrituras. Aí você vai dizer para mim, cara, você falou da minha vida, porque, afinal de contas, eu ando muito ocupado, eu tenho muitas atribuições, muitas ocupações, mas eu queria dizer a você que dentro desse histórico, desse contexto, você que vai alegar não ter tempo para ler ou para estudar a Bíblia, você está se afogando em tantas tarefas que está se arriscando em esfriar na sua espiritualidade.
Porque você não consegue se manter vivo ou constante sem o exercício da oração, da meditação nas Escrituras. Então, eu queria que você pudesse entender que esse pouco tempo que nós vamos ter aqui é uma conscientização de como tratar de modo simples e eficaz, criar hábitos, novos hábitos para que você possa estudar a tua Bíblia, novos hábitos, hábitos muito simples e alcançáveis, ok? Eu vou colocar um texto aqui na tela. Queria lembrar vocês que esse mini curso, né, essa rápida exposição, eu já dei esse curso aqui 5 horas para um seminário e 4 horas em igrejas, mas aqui eu vou simplificar mais para que a gente possa nesse modelo online. Então eu vou simplificar para você entender facilmente. Tem essa carta aqui. Você está andando na rua do seu bairro, aí em Selecta ou nas redondezas, e você encontrou numa manhã que você foi comprar um pão na padaria aí, você encontrou esse bilhete jogado na calçada. Eu queria, por exemplo, que a Letícia Savana pudesse falar o que ela entendeu quando pegou essa cartinha que estava jogada no chão. Quando você lê, Letícia, qual a ideia que você tem desse bilhete? Boa noite, tudo bom? Bom, eu li aqui e eu vejo alguém, provavelmente num relacionamento romântico, que está sentindo falta de alguém que ela, no caso, tem intimidade, tem comunhão e conhece bem. Ok. Você fez uma leitura aí, né? Ok, muito obrigado. O nosso amigo fazendeiro aí também, gente. Por favor, mostre um pouco da sua habilidade criativa em poder nos falar o que você entendeu quando achou essa cartinha na rua. Tá, eu tenho a mesma linha de raciocínio da Letícia. Porque, pô, o cara tá louco, né? Pela pessoa. Ou a mulher tá louco por quem ela tanto ama. E parece uma paixão que não quer desistir tão facilmente. Rapaz, isso aí Pessoal, você viu que você não sabe quem escreveu, você não sabe quem é que recebeu, ou por que que esse alguém que recebeu deixou cair no chão, você não sabe quase nada da história dessas duas pessoas. Mas quando você lê, você acaba interpretando e tentando aí calcular, diagnosticar os sentimentos que essa carta envolve. Ou talvez as aflições, as desilusões, as projeções, e por aí vai. Você tenta assim, bicho, quem escreveu, cara? Quem escreveu? O que está acontecendo? A minha leitura é essa. 2 pontos. Então, todo mundo pode ter uma interpretação simples ou mais aprofundada do texto aqui. Olha, vamos lá, então, vamos dar prosseguimento. Eu queria que vocês dessem aí fim a esse ditado. Continua, complemente. O que esse ditado vai falar depois disso aí? Espalhe a rama pelo chão. É o quê? Espalhe a rama pelo chão. Isso aí. Então, se você achou que é esparrama, espalha, rama. É que a gente acaba ouvindo muito rápido e reproduzimos errado. Vamos lá. Esparrama pelo chão. Hã? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, mas esse agora aí, ó, da tela. Quem tem boca vai e arruma. Como assim, Bial? Fala. Tem teologia do tudo. Ai, Hã? você. Explica para mim.
Aí eu falei que eu ia esperar ela terminar. Não ouvi direito. Vamos, gente, fala aí. O que quer dizer isso aí? Vamos lá. Vaiar Roma. É vaiar ou vai? Vaiar. Vai a Roma. Verbo vaiar. Ok? Quem tem boca vai a Roma. Não é to go, não. Não é ir. É vaiar. Quem tem boca, vaia. Sacou? Porque os imperadores romanos eles eram ridículos e os subordinados, os povos subjugados, vaiavam Roma. Beleza. Tomai sobre vós o meu jugo, meu irmão. Se você ler rápido, você não vai entender. Se você não souber ler, você não vai entender um versículo como esse. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou bem assim, o julgamento de Jesus é leve. Como assim? Porque ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Peraí, gente. Jugo aí não tem a letra L. Logo, não se trata de julgamento. Jugo é uma peça de madeira que era, e até hoje é, colocada sobre o pescoço do jumento, da vaca. Então, se você vir um desenho de dois animais parelhos, unidos por uma peça de madeira enorme no pescoço deles, o nome dessa peça é jugo. Acontece que você e eu tem um fazendeiro aqui, que eu não sei se tem uma fazenda. Você tem, rapaz, animais na sua fazenda? Só tem galinha. Galinha. Não, galinha não vale, não. Por quê? Você não está habituado com o homem do campo, você não é um camponês. Então, você tem que entender que quando você lê a sua Bíblia, é importante que você esteja contextualizado com o mundo do homem antigo. Se você... Não, o que é um jugo? Não sei. Meu, aí você vai precisar de um dicionário bíblico, ok? Mas sobre isso, dicionário bíblico, eu vou falar um pouco depois sobre isso. Vou continuar. Por onde começar a estudar a Bíblia, Marcos Nati? Esse é o meu grande problema. As pessoas da igreja, meu pastor fala que eu tenho que estudar a Bíblia, só que ninguém me ensina. Cara, esse é um grande problema dos pastores, é que eles não ensinam. Eles não falam. E pior, que tem pai que não sabe e também não ensina o filho. Já começa em casa errado. Então, o que eu queria ajudar aqui é que ninguém nasce sabendo das coisas, né? Mas a gente tem que ser educado a fazer. Por onde começar estudando? Oração e disciplina. Poxa, mas oração é uma coisa muito clichê, todo mundo fala de oração. É claro, gente. Porque muitos, você e eu, a gente vive numa agitação diária. E para poder sossegar o coração, orar. Lançar sobre ele a nossa ansiedade, para que você tenha um momento a sós com Deus. E disciplina. Eu vou dar para você uma dica. Se você é daqueles que gosta de Bíblia no telefone celular, você está correndo grande risco. Porque quando você estuda no telefone celular, você vai deixar seu WhatsApp ligado. Você vai conseguir disputar a sua atenção? Quem vai vencer? A Bíblia ou o WhatsApp? Então, você precisa saber onde você é fraco e saber aonde o calo aperta mais. Se você acha que o seu WhatsApp ligado vai lhe trazer problemas, fica off. Você precisa tirar um momento de leitura e de estudo e levar isso muito a sério. Estou falando sério com você. Levar isso muito a sério. Mas, Marcos Nath, qual período? 10 minutos? Meu irmão, que seja. Que seja 10 minutos. Mas leve esses 10 minutos muito a sério. É um momento particular. O Leonardo Ravenhill, já morreu, já. Ele falou o seguinte, quando você passar a levar Deus a sério, o diabo, ele vai fazer o telefone tocar, mesmo com ele fora do gancho. Isso naquele tempo que o telefone tinha gancho, né?
Telefone fora do gancho, ele vai tocar. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar você, cara. Então, meu brother, é um momento particular. Deixa off, modo avião, tira o WhatsApp, tira as notificações, porque você não vai conseguir. Não vai, estou te falando de boa. Vamos lá, então. Pegou um texto bíblico. Gente, quando você compra um livro na livraria, você não começa do meio. Mas a gente faz isso com a Bíblia. Aí você fica assim, naquela viagem, sem pé, sem cabeça a história. Eu vou te incentivar a você começar a ler livros da Bíblia pelo começo. Primeiro, quem é o autor desse livro? Meu irmão, minha irmã, você vai conseguir ter sucesso hoje com as Bíblias de estudo. O que não falta na livraria é Bíblia de estudo. Que quando você, logo, na primeira página de cada livro, seja de Ruth, Isaías, Mateus, Bíblia de estudo, já tem um visual, já tem uma introdução dizendo quem escreveu, quem é o autor, para quem escreveu, ano do livro. Ah, mas a minha Bíblia não tem isso. Pesquisa. Você precisa saber quem é o autor do livro e por que ele escreveu aquele livro, por que Paulo escreveu a Filemon, por quê? Você precisa saber disso. O mínimo que você pode ir atrás é saber quem é o autor, quem é o destinatário e por que essa carta foi escrita. Alguém quer fazer um comentário breve sobre alguma coisa até aqui? Fique à vontade. Tranquilo, posso prosseguir então. Beleza, então. Quando você quiser, é só você levantar a mãozinha aí, clicar na mãozinha do Google Meet. Eu não estou lendo o chat, não, tá, gente? Só você levantar sua mãozinha. É muito importante, pessoal, você saber quem foi Isaías, por que é que ele escreveu o que ele escreveu, para quem, quais eram os problemas da sua época, os dramas da sua sociedade, o que o povo judeu estava arranjando, estava fazendo errado ou fazendo certo. Você precisa se contextualizar, não é? Não é assim, um menininho vai namorar a garota, ele não tem que conhecer os pais dela? É assim, né? Você vai lá, papai quer te conhecer. Você vai ter que conhecer quem é o papai, seu futuro sogro. Você vai ter que começar a viver o contexto da família que você quer formar. Gente, a Bíblia é um livro antigo. Ela tem suas dificuldades. Mas você tem que saber quem é o autor. Quem é o autor, por que é que ele está escrevendo e para quem está escrevendo. Vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Por exemplo, o autor, coloquei aí, ó. Pô, quando você começa a ler o Salmo 51, você já é avisado que Davi fez uma grande besteira. Ele não só ficou com a mulher do outro camarada, como também mandou matar o camarada. E aí o profeta Natan vai lá, fala com ele, você conhece muito bem a história, né? Ele vai fazer um salmo, ele vai fazer uma poesia de confissão de pecados. Então, o texto ele fica muito mais rico e belo quando eu sei o pano de fundo dele. Não é só um salmo, é um salmo que carrega história. É isso que você tem que se agarrar, gente. Tem que fazer sentido para a sua vida. A mesma coisa é quando Paulo escreve a Timóteo, está aqui, ó, do lado, propósito. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai lançar conselhos de pai para filho, de pastor para ovelha, de alguém que é mais velho para alguém mais novo. E aí você absorve esse sentimento e você toma para você as lições. Tem que ter alma, cara. A tua leitura com a Bíblia tem que ter o fundamento, tem que ter o interesse da sua parte. Ali, enfim, então, assim, conhecer o leitor, conhecer o ano do livro,
Eu vou aqui fazer uns resumões, tá? Comentário, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilão. Ok, estou me apressando aqui para dar tempo de você falar também. É muita coisa para falar, hein, pessoal? Depois o pastor Timóteo vai falar aí, né, mais, vai dar dica de livro, porque ele também trabalha na cultura cristã. Vamos lá. Aí, gente, o que é que tem no texto que você está lendo? Responde para mim aí. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas, Ótimo. Qual era a profissão de Lucas? médico, Ah, será que Lucas tinha mais uma habilidade? Tinha. Ele era um historiador. Ele, quando escreve o livro de Atos e o livro de Lucas, ele é diferente. Ele é um cara que é detalhista. Ele é um cara que é minucioso. Ele tem uma habilidade com o texto, com a redação. O grego dele é muito apurado. E por quê? Porque ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Ele é realmente de uma identidade. Dizem que ele é sírio, né? Nasceu na Síria. E ele é um cara que é médico, que é culto. Não que os discípulos fossem analfabetos, tá, gente? Isso aí não existe. Discípulo não sabia ler e escrever, sabia sim. É que os discípulos, eles não tinham as credenciais de alguém que é um super teólogo, como, por exemplo, Paulo. Os discípulos não tinham, lá, eles não tinham passado por uma formação teológica por rabinos. Não. Paulo era um gênio, né? Mas, enfim, vamos lá. E aí, pessoal, quando você começa a ler Atos, primeiro, para quem Lucas escreve? Eu tenho que saber. E ele fala para quem? Ó, excelentíssimo Teófilo. Beleza. Perceba que ele, por ser médico, aqui, ó, em Atos 3:7, olha aqui no slide, ele vai usar de uma redação mais para o lado da ciência, né? Ele fala assim, que os pés do camarada e artelhos se firmaram. Esse é o texto da Almeida, revista Corrigida Fiel. Artelhos. Gente, o cara é médico. Ele está empregando o conhecimento dele no texto. Você vai olhar o Salmo 139:13, que também está no slide aí, e eu fiz uma comparação. A revista Corrigida Fiel vai dizer, pois possuíste os meus rins. Embora aqui uma outra versão vai dizer, tu formaste o meu interior. É o mesmo versículo, só que com uma tradução diferente. O que é isso, gente? É porque o hebraico mesmo aí, do Salmo, o Senhor possuiu os rins. Mas se eu chegar para a igreja e falar assim, o Senhor possui os meus rins, a galera fica assim, pô, não estou entendendo. Quer dizer que Deus pegou o rim do cara e está lá com ele na mão assim? O tradutor, numa antropologia, entendeu que no mundo antigo, os rins tinham essa percepção do interior do homem, né? Do interior, do interno. E aí ele traduz já para o meu interior. Por último, aqui em Atos 28:11, ainda Lucas, né? Ele diz que entra no navio que tem a figura de deuses gêmeos. Numa outra versão, esses gêmeos são apresentados. É o Castor e Pólux, que são os padroeiros dos marinheiros. Então, eu queria que você entendesse que é bom a gente se interessar em conhecer a cabeça do escritor, do narrador. O Lucas é médico e ele é um historiador. Comentários, pessoal. E aí, na figurinha aí dos deuses aí que eu coloquei, ó, os gêmeos. Ótimo. Depois eu vou fazer uns desenhos aqui, tá? Não vai ficar só falando aqui, não. Vou fazer também aqui umas anotações aqui, ó, com a minha canetinha aqui. Você vai... Gente, olha lá. História e geografia é importante? É também. Você pode virar para mim e falar bem assim, eu odeio história, eu odeio geografia. Mas, gente, a Bíblia tem história e tem geografia.
E você tem que admitir que tem. E que vai fazer falta se você não se interessar por isso. Quer ver uma coisa? Quando você lê João 4, tá bem assim. A mulher vai lá falar com Jesus, né? No poço de Jacó. Como tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber. Tem uma briga entre esses dois povos. Por que tem essa briga? Aonde surgiu essa briga? Da onde essa treta nasceu? Eu vou ter que pesquisar. Ah, mas tem como? Tem. Aonde? Tem dicionário bíblico, tem Bíblia de estudo que vai te falar. É só você ir lá que você vai conseguir achar. E aí, agora eu entendi, cara. Por quê? Porque você foi atrás de informação sobre história e geografia. E, por exemplo, pessoal, a Bíblia, ela vai falar sobre vários povos diferentes. Os egípcios, os romanos, gregos, persas, medos, povo judeu, babilônio, enfim. Os povos são diferentes. Tem coisas iguais? Tem. Mas são peculiares. Você precisa entender quem são esses povos. Quando você vê Moisés indo ao Egito, você vê que os egípcios não gostam de quem é pastor de ovelhas. Ah, não sabia não, cara. Mas tá lá no livro de Gênesis. Tá lá. Por que Faraó mandou oprimir os hebreus? Não sei, cara. Tá lá no capítulo 1 de Êxodo. Então, começa a ler o livro pelo começo, que muito dessas informações já vão estar na sua cara. Os romanos... Quer ver uma coisa aqui? Crucificação. Os romanos empregavam esse método de morte. Empalamento. Os ninivitas empregavam esse castigo, esse tipo de morte. O que é empalamento? Olha, vou ter que te contar aqui. O cara pegava uma lança, enfiava no ânus do camarada e erguia o cara vivo. E rasgava o cara por dentro. Por que eles faziam isso, Marcos Nath? Para colocar terror nos povos vizinhos, do tipo, não se metam com os ninivitas que vocês vão ter um fim trágico e humilhante e vergonha. Então, quando você começa a se informar sobre a história dos povos da Bíblia, você começa a entender o contexto, o porquê que talvez que Jonas ali não quisesse ir em Nínive, por que os gregos pensavam dessa forma, ou os romanos faziam o que faziam. Então, gente, o contexto histórico, eu reforço isso, é muito importante. Onde é que eu vou encontrar isso, Marcos Nath? Dicionário, livros sobre história, comentários bíblicos, você vai encontrar muita informação de pano de fundo. Alguém quer fazer um comentário? Fique à vontade. Oi, Marcos, aqui é a Priscila. Olá, Priscila. Tudo bem? Eu Tudo fiquei legal. aqui conversando com meu marido, ele está aqui também acompanhando. E eu fiquei porque, poxa, a vida inteira estudo história, principalmente de Nínive, de Jonas, de tudo, né? Aí eu falei com ele que eu não sabia desse detalhe tão importante, né? E Sim. mostra por que Jonas tinha tanto medo de ir a Nínive, né? Aí eu falei, Rô, muita coisa se explica, porque na hora ele falou, não vou, eu prefiro pular, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou para outro lugar, eu vou para o mar, que seja. Então, assim, tudo tem uma justificativa, né? Foi assim, impactou, já tem tudo impactado, tá? Mas isso impactou bastante de como a gente precisa estudar a Bíblia, estudar esse pano de fundo, né? É muito importante. Isso, assim, sobre ele não ter querido ir lá, e aí as interpretações vão ser várias, mas que é muito assustador, há profecias que dizem, por exemplo, que os cativos seriam guiados por anzóis. O que quer dizer isso? Os babilônios, por exemplo, eles fincavam anzóis nas línguas
ou nos narizes das pessoas, né, no nariz das pessoas, e os conduziam por uma corda. Cegavam os caras com os polegares das mãos, né, como, por exemplo, o rei Zedequias foi cegado, afundaram os polegares nos olhos dele. O Sansão também foi cegado, vazaram os olhos dele. Enfim, então, tipo assim, conhecer esse universo histórico é você ficar por dentro do contexto social, étnico e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui agora, ó. Fariseu, saduceu... Meu, eu fico preocupado quando a gente está sentado na igreja durante 10 anos, vendo o professor dar aula de EBD ou o pastor pregar, e eu não saber o que é um fariseu ou um zelote. Eu fico preocupado. Porque está lá o tempo todo. Simão o Zelote. O que é Zelote? Não sei. Deixa para lá. Não deixa para lá não, pessoal. Vai atrás. Vai atrás. Quando você bateu dúvida, anota. Eu vou ensinar a anotar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, então. Mas é importante você ter uma noção sobre os personagens. Segura um pouquinho aí que eu vou tornar isso mais claro daqui a pouquinho. Por exemplo, quando eu vejo Paulo escrever aos Coríntios, eu vejo muitos problemas com sexualidade. E por quê? Meu irmão, não sei explicar. Bom, é legal também você fazer uma pesquisa mais apurada sobre a cidade de Corinto. Eu coloquei uma foto aqui. Aqui é Corinto hoje em dia, né? A Bíblia não fala isso, mas no alto desse grande rochedo, a chamada Acrocorinto, que quer dizer o ponto mais alto de Corinto, aqui em cima tinha um grande templo da deusa Diana, ou melhor dizendo, desculpa, da deusa Afrodite, a deusa do sexo, do amor, né? E ali tinha 1000 prostitutas. A Bíblia não fala isso, mas fontes extra-bíblica, como, por exemplo, o geógrafo Estrabão, ele vai falar que Corinto tinha lá, na grande rocha, um templo com 1000 prostitutas. Essas mulheres, elas vendiam sexo, elas eram sacerdotisas cultuais, ou seja, havia uma concepção, uma ideia de quando o cara tinha relação sexual com uma sacerdotisa, ele conectando-se a ela, né, como se fosse um brinquedo de Lego, ele entrava em contato com o universo da divindade. Ele tá lá tendo sexo com a sacerdotisa, com a prostituta cultual, e ela é uma intermediária entre ele e Afrodite. E eles acreditavam nisso, né? Nossa, mas é verdade. Agora imagina a igreja lá, gente. O tanto de gente convertida que saiu desse mundão aí. E o pessoal tem aquela confusão. Caso no caso. Eu me converti, mas eu posso fazer o que eu quero, a liberdade, até onde vai, né? E aí Paulo fica doido. Paulo vai lá e, paga um preço, né? Como dizem nossos irmãos aí. Ele paga um dobrado para poder explicar ao pessoal que agora, embora a sociedade seja corrupta, eles têm que viver o evangelho. E por isso que quando você lê as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, tem muita coisa assim que o pessoal está confuso ainda. Comentários? Podem ficar à vontade, hein, para falar. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Aqui, Corinto era muito estreita, né? Então, era muito rica também. Por quê? Porque os marinheiros pernoitavam lá. E por que pernoitavam lá frequentemente? Porque, em vez de eles darem a volta no mar com as suas embarcações, correndo o perigo de serem roubados por piratas, ou então sofrerem com maremotos, eles atravessavam
o navio em terra firme. E aí tinha uns escravos, tinha animais que puxavam as embarcações, era muito mais rápido e muito mais seguro, e pagavam taxas para isso. Então, a cidade, ela ficava muito rica. Aqui agora, é uma cena que Paulo e Barnabé estão pregando, e aí, meu irmão, uma grande confusão, porque o pessoal acha que eles são deuses. Da onde nasce isso, gente? Está no livro de Atos. Ah, Marcos nasce? Não sei. Pois é. Mas Paulo está pregando, é confundido com Hermes, ou Mercúrio, é a mesma coisa. E o Barnabé é confundido com Zeus, que também, na mitologia romana, é Júpiter. E o pessoal, os deuses estão entre nós. Vamos sacrificar uns animais aqui, gente? E Paulo fala, não façam isso porque nós somos homens como vocês. Gente, da onde surge a ideia desse povo aqui que os caras são deuses? Quando você vai para lenda, para mitologia grega, você vai conhecer essa história aqui, ó. O mito de Filemão e Balques, ou Balses. Eu vou falar bem rapidamente sobre isso. O mito, esse pessoal da Bíblia está achando que os deuses estão ali por conta dessa história aqui, ó. Por conta dessa mitologia. Diz a mitologia que um dia Hermes e Zeus desceram ali daquela região ali da Ásia, disfarçados de mendigo, e bateram de casa em casa pedindo um prato de comida. Ninguém queria dar. Só um casal de velhos. Esse casalzinho que está aí na imagem aí. Você vê que a mulherzinha está ali segurando um ganso, né? Porque eles estão ali cuidando desses mendigos que eles não sabem que são deuses. O que acontece? Os Zeus e Hermes, eles falam bem assim, olha, por vocês terem tratado a gente com dignidade, nós vamos salvar vocês dessa cidade. E essa cidade vai ser colocada em fogo. Nós vamos destruir essa cidade. Eles foram livrados, enquanto que a cidade sofreu com fogo, foi destruído, e a casa desse casal de velhinhos foi a única coisa que sobrou. Todos foram mortos. A cidade foi destruída. Mas a casa desse casal foi transformada num grande templo ao deus Júpiter, que também é Zeus. E o texto bíblico dos nossos irmãos Paulo e Barnabé dizem que eles estavam em frente ao templo de Júpiter. E o pessoal está bolado, do tipo, gente, não vamos cometer o erro que os nossos antepassados cometeram. Vamos tratar bem os caras. São eles de novo que estão aqui entre a gente. Estão disfarçados. Vamos embora fazer o do bom e do melhor, sacrificar bois. E vocês entenderam, gente, que é a partir desse contexto histórico antigo que eu vou mergulhar no texto e eu vou conhecer o texto melhor? É maneiro isso, cara. Eu acho isso maneiro. E é isso que eu tenho que fazer, é pesquisar, gente. Eu preciso pesquisar. E eu quero encorajar você a, quando se deparar com um texto difícil, não corra dele, peça ajuda. Ou anote algum lugar. E sobre anotação, eu vou falar aqui agorinha. Deixa eu falar sobre isso aqui. A Bíblia tem alguns paralelos, tá? Gente, paralelismo, é um meio muito antigo de escrever. Ou seja, é quando o escritor coloca uma ideia lado a lado, paralelo, alinhado. Essas duas ideias podem se parecer, como também não se parecer. Podem ser sinônimas ou antônimas. Veja aqui um paralelo que Marcos faz com o Antigo Testamento. Lê você aí, no seu cantinho aí. Veja que quando Marcos está contando a história da transfiguração, ele está nos mostrando que o Cristo
é aquele que Moisés já falava antes. Olha, o Senhor vai levantar um profeta entre vocês, e aí, semelhante a mim, e a esse vocês vão ouvir. Há semelhanças no ministério. Pode ler aí, compara aí, que você vai ficar impressionado. Acho que vocês conseguiram ler, né? O que é isso? O escritor bíblico, ele pode voltar em histórias antigas e fazer paralelos para te fazer lembrar alguma coisa, para fazer comparações. Então, a Bíblia tem muitos paralelos. É por isso que é importante a gente entender a cabeça do narrador, a cabeça do redator, do escritor. Eu vou avançar aqui, hein? Por exemplo, quando o escritor Moisés conta a história que José foi vendido, olha a diferença de José para Judá. Enquanto que no capítulo 38, Judá, ele desce para morar num lugar distante, ele vê uma mulher, mal sabe ele que é a sua nora, ele chega para ela e fala bem assim, quero deitar-me com você. No capítulo seguinte, em 39, Gênesis 39, o narrador Moisés coloca Judá ao lado de José. Se Judá foi morar num lugar distante, José também foi. Se Judá teve um encontro com uma mulher, José também teve um encontro com uma mulher. A diferença é aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Comentários, pode ficar à vontade. O que eu quero que você entenda é que você vai ter facilidade de poder distinguir os paralelos à medida que você se familiariza com o texto, com a história dos personagens. Se você pegar do meio para trás, ler bagunçado, você não vai pegar esse aqui, não. Mas se você ler na sequência, você vai começar a entender o modo de redação do escritor. Quer ver outra coisa? Gênesis vai falar... O que isso aqui tem a ver com José, gente? Pode falar, Luzi. Você estava falando aí dos paralelismos, né, que existe. Eu lembro que eu fiz a primeira leitura da Bíblia uma vez, e ela inteira, só para me conhecê-la. Aí, depois, a cada ano, a gente tem feito essa leitura, né, para ir entendendo. Então, da primeira vez, não conseguia entender nada. Da segunda vez, eu já fui memorizando que tinha algumas histórias que pareciam que era a mesma coisa. Tanto né, de lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Depois, acompanhando, né, e conversando também com o pastor, aí a gente viu que existe muito isso. Então, quando você fala paralelismo, os paralelos, então me vem isso à mente. O problema é como a gente, né, que eu acho que você vai entrar nisso logo depois, como a gente consegue fazer esse paralelo para fazer a anotação. Ah, sim. A impressão que me dá é que eu tenho que ler de novo, é isso? Calma. Então, gente, muito você vai ter ajuda dos livros de comentários bíblicos. Eles já vão entregar para a gente muita coisa, já vão denunciar para a gente muitas coisas, do tipo, olha, aqui tem um paralelismo, hein? Coisa que a gente não percebe. Quanto mais você se envolve com o texto, você vai reparando repetições. Repetições. Exemplo, o que isso aqui tem a ver com José? 3 roupas. A primeira roupa é a roupa que o pai dá a ele, que é a roupa que causa discórdia e controvérsia. A segunda roupa é aquela que a mulher de Potifar retém e o acusa e ele vai preso. Mais uma nova humilhação. E a terceira e última roupa é aquela que Faraó dá a ele, roupas novas, roupas de linho, roupa da nobreza, porque, afinal de contas, ele foi elevado a uma posição de vice-governador do Egito. Então, Moisés está mostrando a trajetória do personagem
através de suas roupas. Você vai linkando uma coisa com a outra. Vamos lá, então. Olha, a parábola dos dois construtores é um paralelo. Quando tem comparações, possivelmente é um paralelo. A casa que cai, a casa que fica em pé. Olha aqui, outro paralelo. É como o óleo precioso, é como o orvalho. Ele está comparando, é um paralelo. A união entre os crentes é comparada, é um paralelismo. É como o óleo precioso, é como o orvalho. Ele está equivalendo a união com algo que é precioso. Maneiro, vamos lá então. Por exemplo, outro paralelo aqui, Raabe e Acã. Nossa, como assim? Eu vou resumir. Raabe não conhecia a lei de Deus. Raabe, ela esconde os espias. Raabe, ela coloca um pano e é salva por esse sinal. Acã, ele conhece a lei de Deus. Acã esconde o quê? Uma capa babilônia, é um pano, em comparação com o tecido que a escarlate de Raabe, ele esconde por baixo da barraca. Uma mulher que não conhece a lei, mas que crê. O homem que conhece a lei, mas não crê. Quem foi justificado? Raabe. Vamos lá, então. Deixa eu pular aqui, gente. Tipologias, tá? A Bíblia fala Cristo como muitas figuras. Fique também ligado nisso aí. Vamos lá. Materiais para estudar a Bíblia, gente. Eu vou aconselhar você. Agora é o modo mais prático, tá? Da nossa conversa aqui. Eu vou aconselhar você a ter um caderno. E pode ser um caderninho do tipo esse aí, ó. Uma caderneta. Não importa o tamanho. Aí você vai me perguntar assim, pode ser folha 4? O que eu vou te falar? Gente, cuidado com a folha 4. Por quê? Você vai perder essa folha. Essa folha solta, isolada, vai se amassar. Vai molhar. Você vai achar que é lixo e você vai jogar fora as suas anotações. Então, eu encorajo você a ter um caderninho. Algumas pessoas chamam de sketchbook, que é um caderno de esboço. Mas, enfim, eu tenho vários caderninhos ao longo de 2012 para cá. Já são, em média, de 35 caderninhos que eu tenho, todos preenchidos com as minhas anotações, meditações e orações. Então, quando eu quero encontrar alguma coisa que eu já anotei, eu recorro ao meu caderninho. E eu tenho de capinha dura, porque não faz orelha. Mas, meu irmão, isso aí é a gosto, tá bom? Olha só, eu tenho aqui também para você uma dica, que são essas canetinhas que você pode marcar sua Bíblia que não vai vazar. Por quê? Porque ela é feita de gel. Ela é um giz de cera em forma de gel, não é canetinha. É um marca-texto de gel. Você vai chegar na papelaria e falar assim, eu quero um marca-texto de gel. Pode marcar sua Bíblia, não é canetinha, ok? Lápis, borracha, fique à vontade para você usar o que você quiser. Ok, e como eu vou investigar o texto? Vamos lá, então. Primeiro, pessoal, básico, faça perguntas ao texto. Como assim pergunta ao texto? Faça perguntas ao texto que você está estudando. Mas como assim perguntas? Simples. Quem, como, quando, onde, quais, por quê, qual. Inventa a pergunta, vai criando pergunta. Pega um texto bíblico. Exemplo, vamos lá. Eu vou pedir aqui Pastor Timóteo, está muito quieto, vamos lá. Pastor Timóteo, lê essa parte no versículo azul e faça para a gente pelo menos 2 perguntas.
Soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Faz pergunta aí, meu irmão. Quantos estavam crucificados com Jesus? Bom, uma pergunta foi feita. Segunda pergunta agora. Vamos fazer o seguinte. Ah, Alguém quer perguntar para o texto? O pastor Timóteo já perguntou uma coisa já. Por que não quebraram as pernas dele? E aí? Timóteo, você pode tentar responder para a menina? Ou escapou aí a ideia? Por que não quebraram as pernas dele? Difícil, porque né? acharam que ele já estava morto, mas esse foi o cumprimento de uma profecia, né, Ah, isso aí. Vejam, pessoal, que nós temos perguntas e nós teríamos mais perguntas. Por que pernas? Não foi uma pergunta? E outra, como é que quebrava uma perna? E por que quebrava a perna? Meu irmão, seja honesto. Vai atrás das respostas. Ah, mas tem coisa que você não vai ficar perguntando, né? Onde é que estava Deus, né? Antes de. Ah, meu irmão, aí também não, né? Você não vai conseguir ter resultados de sucesso com todas as perguntas que estão para além da nossa compreensão. Mas aquilo que estiver ao seu alcance, faça perguntas. Isso é um trabalho de pesquisa. Isso é um trabalho de investigação. Chame como você quiser, mas isso é estudar a Bíblia. Isso é estudar a Bíblia, isso é pesquisar o texto. Os teólogos vão usar uma palavra meio complicada, chamada exegese. A exegese do texto, e a palavra exegese nada mais é do que trazer à tona, trazer à luz o texto. É como se você enfiar a mão na terra e trazer tudo que está nela. Então, não é um exercício assim, para lá de difícil. A grande dificuldade é aonde encontrar a resposta. E é por isso que você pode adquirir materiais como, por exemplo, dicionário bíblico. E aqui eu vou deixar o seu pastor, que é o pastor Timóteo, ele orientar você mais tarde, quando você o procurar, e perguntar, pastor Timóteo, me indica um comentário bíblico do Antigo Testamento? Me indica um dicionário bíblico? Me indica um atlas geográfico? Me indica uma enciclopédia ou algum livro que eu consiga ter essa reunião de respostas? Procure seu pastor, que ele vai conseguir te ajudar nesse ponto aí. A pergunta que foi feita aqui, que não quebraram as pernas de Jesus porque ele estava morto, é como o pastor Timóteo bem disse, se cumpriu a profecia do Cordeiro da Páscoa. Meu irmão e minha irmã, quando você começa a descobrir essas coisas, você fica encantado como é que Deus, ao longo da história, vem conduzindo o seu povo a compreender que Cristo, ele é o Cordeiro, porque na Páscoa se matava o Cordeiro, matava, mas não podia quebrar os ossos dele. Você desmembrava, mas não podia quebrar os ossos. Nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado e se cumpriu as Escrituras. Eles quebravam as pernas porque os caras que estavam meio morto, meio vivo, tentavam, naquela posição de crucificado, buscar ar, buscar oxigênio. Então, eles levantavam um pouquinho assim, ó, porque o peito comprimido à madeira ficava com dificuldade, o pulmão não conseguia inflar. Então, eles levantavam um pouquinho na cruz para poder buscar ar. Meu irmão, quebrou a perna do sujeito, não tem como mais ele levantar. Ele vai morrer por asfixia. Comentários, pessoal?
Show. Ô, Marcos, Luzi, pode deixar ela falar primeiro? Não, lembrando, né, que você falou, né, dos comentários aí, eu lembrando dos meus estudos. está um pouco distante do seu áudio, minha irmã. Eu lembrando dos meus estudos aqui em casa. Ótimo. E eu lembro que eu falei para o pastor uma vez, ele poderia responder as minhas perguntas. Aí ele disse que sim. Então, nós começamos a fazer um trabalho de discipulado, né? Acompanhamento. E aí eu falava para ele, falei, tenho muitas perguntas, muitas. Só que com o passar das semanas, a gente acompanhando com os cultos, muitas perguntas eram respondidas dentro do que eu estava querendo saber. Outras, eu busquei de outros irmãos também, que me emprestaram Bíblias, Bíblias com figuras, né? Bíblias com imagens, essa Bíblia geográfica também, que é ótima, eu gostei muito, acho que a gente precisa comprar também. E outras perguntas iam se fazendo. Então, à medida que a gente vai lendo, relendo, lendo e relendo, outras questões vão aparecendo. A profundidade, ela vai ampliando, né, esse olhar. E aí, você falando disso, eu estou lembrando do meu processo, como tem sido. Isso. Né? E de indicação com outros livros também, que ajuda você a ver por ângulos diferentes também. Uhum. Muito legal isso, e a gente precisa mesmo fazer isso. E você aprende assim, com gosto de aprender. Pastor Timóteo quer falar. Eu só ia ressaltar, Marcos e demais irmãos, como uma leitura mais cuidadosa do texto, não acostumado demais, como esse da crucificação de Jesus, mas uma leitura mais cuidadosa, procurando fazer perguntas, encontrando na própria meditação essas respostas, para depois recorrer ao que está fora do nosso contexto, como já é o suficiente para a gente ter uma proximidade maior do que o texto está dizendo, né? É claro que esses materiais, como dicionários, comentários, que são o que estudiosos falaram sobre aquele texto, são ferramentas importantíssimas. Mas a gente tem que começar por uma leitura cuidadosa do texto, fazendo as perguntas certas a ele, meditando, e usando dessas ferramentas para aprofundar mais, né? Para cavucar mais nessa terra aí. Então, só ressaltando, como uma leitura cuidadosa do texto e fazer as perguntas certas e uma meditação, o que a gente não está habituado, é necessário oração, disciplina, a Bíblia não é um livro qualquer, já nos aproxima bastante do texto. Sim. O que eu quero mostrar, muito bom, é exatamente isso. O que eu quero mostrar a vocês é que se vocês se depararem com alguma dificuldade, gente, anota essa dificuldade. Então, aqui eu não vou dar muito exemplo, não. Exemplo, eu aqui fiz uma anotação, né? Eu peguei cores para poder conectar ideias. O azul é onde, por exemplo, se você olhar aí o slide, o azul, eu escolhi o azul para poder falar sobre pessoas. Tá ali, nós, um homem, que é Adão, né? Todos os homens. Então, por cores, você pode também criar uma legenda. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, fazer um negócio aqui rapidão, que é uma aula que eu estava dando, peraí, gente, vou mostrar aqui ao vivo como é que você pode fazer isso. Olha só, pega uma folha, não agora não, tá? Você só aprende aqui. Se quiser anotar, pode anotar, que eu vou falar com vocês, para você aqui. Mas, assim, eu quero estudar a Bíblia, Marcos Nath, como é que eu posso fazer no meu caderninho? Beleza, pega a folha do seu caderninho, faz uma linha, vou dar um exemplo, tá? Tem várias formas de você estudar a sua Bíblia, mas eu criei um modelo para mim,
e para os meus irmãos com os quais eu convivo. Como é que eu ensinei? Como é que eu faço? Faço assim, ó. Faço um traço. Deixa eu fazer de novo. Aqui está o texto. Eu vou falar uma coisa para você. Se você reescrever o texto, você tem uma grande chance de reparar coisas que você não repararia simplesmente lendo. Eu vou falar de novo. Eu quero estudar o Salmo 23. Reescreva o Salmo 23 no canto da folha. Nossa, mas eu não estou acostumado a escrever. Tudo bem, então não escreva. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a gente escreve, quando a gente copia, quando você copia o texto, você tem que ter uma atenção dobrada enquanto copia para não errar. É nesse momento que você está copiando que você está analisando as palavras, o texto, e até a compreensão do texto, e até meditando por tabela no texto. Do tipo, gente, e essa palavra aqui, gente? Eu nem tinha percebido que está no texto. Então, assim, eu sei que nós, pessoal, perdemos o hábito de escrever. A nossa letra está cada vez mais ficando feia. Eu sei disso. Mas se você quiser ir lá no Word, por exemplo, se você for um cara muito digital, vai no Word, monta uma folhinha A4 no seu Word, vai no Google, pega lá o texto bíblico, dá um Ctrl+C, volta para a sua página no Word, dá um Ctrl+V, e você tem, então, aqui do lado, ó, o seu texto montadinho. Se você for escrever no seu caderninho, se você quiser escrever, tá? Mas eu digo a você, enquanto você copia, a grande chance dessa atenção toda, ela te trazer muitos benefícios. Vamos lá. Tem um texto aqui do seu lado. Gente, se você quer começar agora, não queira pegar um capítulo inteiro para estudar, porque você pode ficar desanimado. Então, pegue um texto pequeno ou uma unidade pequena para você estudar. Faz uma experiência, mas fique antenado com relação ao contexto, tá, gente? O contexto também é importante, tá? O que vem acima. Então, escreve aqui, ou dá o Ctrl+C, como eu falei, no lado da folha. Por quê? Porque é bom você ficar olhando o texto. Se você quiser fazer assim, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, palavras vou botar assim, palavras mais utilizadas. Rapaz, me deu um branco aqui agora. Utilizadas. Tem um L aqui? Tem não, né, gente? Nossa, meu utilizada tá certo, né? Deu um branco aqui agora. Beleza. O que eu vou fazer aqui, Marcos Nath? Com palavras mais utilizadas. Você vai reparar que esse texto que você está estudando, ele pode repetir verbos, por exemplo. Nossa, é verdade. Eu vi aqui que o verbo amar aparece várias vezes. Ah, aparece várias vezes? O que eu vou fazer, então? Vou botar aqui assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar aqui assim, ó. Verbo amar. E vou contar aqui. Opa, 1, 2, 3. Verbo amar, 3 vezes. Onde que ele aparece? Versículo 7, versículo 9 e versículo 10. Também reparei que a palavra paz aparece mais de uma vez. Paz. Então, você pode colocar do lado, num canto, palavras que você viu que são mais intensas, aparecem mais vezes. Há uma grande chance, olha o que eu vou falar, há uma grande chance que quando essas palavras muito se repetem, é porque o autor, o escritor, ele quer trazer isso à tona. Tanto que 1 Coríntios 13, o amor, amar, amor, o amor, ele quer falar de amor o tempo todo. Sacou? Vamos lá, então. Aqui,
Eu vou separar um momento, um cantinho da minha folha, e vou para quê? Para isso aqui, ó. Palavras difíceis. São aquelas palavras que eu nunca vi na minha vida, ou que se eu já vi, não sei o que são. Então, vou botar aqui uma palavra aqui que eu nunca vi na minha vida. Vou inventar, tá, gente? Eu nunca vi o verbo, a palavra aguilhão, mas existe, tá? Aguilhão. Não sei o que é, Marcos Nath. Anota aqui, ó. Para que eu vou anotar? Porque eu vou esquecer. Se você ler um texto e uma palavra que você não entende, gente, anota. Anota para você e vai no dicionário, ok? Outro exemplo de anotação. Personagens. Anota aqui quem são os personagens. É Paulo. É o povo judeu. É Saul. Anota os personagens. O que é isso, gente? Você está garimpando o texto. Você está separando as coisas. Você está organizando a sua leitura. E aqui, deixa um canto, e talvez um canto maior, para você anotar uma meditação. O que é que eu aprendi com esse texto? O que esse texto está me apontando? O que eu posso colocar em prática? O texto me lança algum compromisso que eu tenho que melhorar em alguma coisa? Anota aqui. Ou há uma beleza nele que eu nunca tinha percebido? Anota aqui também. Separa esse momento para meditação. Nós estamos caminhando para o final, tá, gente? Aqui é a questão prática. Gente, é muita coisa para falar, mas eu quero mostrar para vocês que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor e tem muita riqueza, tem muito tesouro. A grande questão é como eu vou organizar isso no meu papel. Como eu vou me antenar quanto a isso? Pastor Timóteo quer falar alguma coisa? Nosso horário também, pode ficar à vontade. Pode completar, Marcos. Ok? Nós entendemos um pouco, não tem problema. Ok. Eu vou terminar aqui agora com a última aplicação, que é o mapa mental. E aí nós encerramos. Eu estou pegando aqui a parte agora mais funcional, tá? Então, se você anota aí, pega uma folha e divide, ó, mas separa um momento embaixo da folha para você orar ao Senhor, ver a beleza do texto, deixar o texto entrar em você, mergulha no texto, pega ali um exemplo de uma pessoa ou outra, uma coisa que você tem que confessar que você tem que melhorar, que você tem que aprender, um erro que você não pode praticar, enfim, vai lá, cara, louva ao Senhor ali com alguma coisa que ele fez, um grande feito, enfim. E para terminar, eu vou pegar aqui um texto bíblico para fazer um mapa mental. Mapa mental. Um dia eu falei com a pessoa assim, mapa mental, a pessoa, eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque me lembra mapa astral. Falei, não, gente, é uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mapa mental é uma ferramenta, o workshop de 5 horas, mas minha irmã, nossa, pai do céu, o seminário lá que gostou, porque 5 horas o pessoal teve que passar de ano para fazer esse curso comigo. Mas aqui, se você pegar na veia esse momento de aplicação aqui, você não vai nem dormir hoje direito, que você vai querer pegar sua Bíblia e começar a fazer as suas anotações. Então, usa cores, usa lápis, borracha, canetinha, giz de cera, o que você quiser, caderno, tablet, iPad. Vamos lá, então. Juízes. Vou pegar aqui juízes. Quem quiser abrir aí também pode abrir. Vou fazer um mapa mental com vocês ao vivo, hein? Juízes 15. Vamos lá, que eu dou aula de juízo para um pessoal aqui da igreja e eu fiz um mapa mental aqui. Juízes.
Juízes 14, vamos lá. Mapa mental. Por onde eu começo, Marcos Nath? Vamos lá, gente. Eu vou ter que ler o texto. Não vou ler aqui agora para vocês, né? Por causa do tempo. Mas pega o texto que você vai fazer o mapa mental. Gente, mapa mental, ele é muito feito por estudantes que querem passar em concurso, tá? Os caras pegam o mapa mental para poder destrinchar um tema. Então, o mapa mental, por que tem esse nome? Porque ele mapeia o assunto. O que é mapear? Você vê, você tem a visão aérea, uma visão de drone, né? Um mapa. Você vê o todo. E mental por quê? Porque você vai analisar, saca? Você vai pesquisar, você vai usar a cabeça. Então, você vai mapear, você vai destrinchar, você vai dissecar um tema, ou uma passagem, ou um assunto, ou até um personagem. Vamos lá, então. Eu vou organizar as minhas ideias. Vou pegar aqui Juízes 14, que vai falar sobre o casamento de Sansão. Sansão é um cara que você conhece. Vou botar aqui, então, ó, Sansão. Eu vou pesquisar Sansão em Juízes 14. Meu tema, o meu objeto de estudo, Sansão. Como assim, Sansão? Juízes 14. Vamos lá, então. Pessoal, então, ideia central, no meio da folha. Ideia central, no centro da folha. Vou utilizar cores diferentes para o negócio ficar bonito, agradável, melhor, visível e organizado. Maneiro? Eu sou homem, cara, não uso lápis de cor. Para que bobeira, meu brother, porque as cores vão te ajudar a visualmente ser mais organizado. É coisa de menina, lápis de cor, canetinha, não é não, brother, não é não. Vamos lá, então. Sansão foi a Tímina onde viu uma das filhas dos filisteus. Vamos lá. Então, eu vou aqui. Vou usar uma setinha azul. Pode ser um fio? Pode. Olha aí. Pode ser assim? Pode também, uai. Pode ser de bolinha assim, ó. Não tem problema, gente. A ideia aqui é que você está apontando para alguma coisa. Eu estou fazendo azul, poderia fazer verde, vermelho. É que eu quero tornar o negócio menos entediante. As cores vão dar uma beleza e, graficamente falando, visualmente, mais atraente, interessante. E eu vou conseguir olhar sem poluir muito. Vamos lá, então. Versículo 1. Sansão viu uma filisteia. Observe que eu estou resumindo o versículo 1. Eu não repeti Sansão aqui, porque não precisa. Eu acho que não precisa. Por quê? Porque Sansão já está dentro do quadrado. Está ali em cima, ó, no centro. Sansão viu uma filisteia. Versículo 1. Vem aqui. Versículo 2. Sansão voltou para casa e disse seu pai e sua mãe: viu a mulher? Eu quero que ela seja minha esposa. Vamos lá. Sansão, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Está apaixonado. Marcos Nath, eu percebi uma coisa, mas você não falou sobre isso ainda. Você começou da esquerda aqui. Por quê? Gente, essa é uma ideia de você fazer sentido horário. Assim, ó. O relógio não é assim? Vamos dar essa volta? Vamos trabalhar melhor a folha, né? Então, é assim que eu estou pensando aqui. Estou dando o sentido horário. Sentido horário. Sansão está apaixonado. Versículo 3 está aqui, porém seu pai e sua mãe eles não gostam dessa ideia,
em Sansão, no versículo 3, vou botar aqui assim, Sansão foi reprovado por seus pais. Foi reprovado por seus pais. Aí tá, gente. Aí você vai caminhando. Ah, mas eu tenho que fazer versículo por versículo? Fique à vontade. O que eu quero te mostrar aqui são os passos iniciais. Depois que você pega a coisa, você vai fazendo diferente. Você vai, talvez, uma setinha dessa aqui, ó. Você bota versículo 3 ao 10. Então, você compacta a ideia. E aí? Para aí? Não, meu irmão, é fonte inesgotável de pesquisa. Eu posso pegar aqui uma outra cor, por exemplo, ó, criar subtópicos do tipo onde fica a Filistia? Aí eu venho aqui e explico. A Filistia fica do lado esquerdo, próximo ao mar Mediterrâneo. Os filisteus são grandes inimigos do povo de Israel. Eles oprimem Israel há tantos anos. Os filisteus são um povo que se organizam economicamente, politicamente, etnicamente, e você vai destrinchando, cara. Você vai, cara, ó, e você quase não acaba nunca esse negócio aqui. É por isso que o pessoal de concurso gosta dessa tática. Por quê? Porque você vai explorando o tema e você vai mergulhando, você vai entrando no negócio aqui. Está apaixonado. Aí você vem aqui, puxa uma setinha. Paixão. Paixão significa o sentimento, tal, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Você vai explorando, gente. Você vai criando uma teia de informações. Tá ali. Foi reprovado por seus pais. Por que foi reprovado por seus pais? Faz pergunta para o texto. Lembra? Seus pais. Aí você vai escrever. Seus pais não gostaram da ideia porque se tratava dos inimigos de Israel. Como já vimos, os filisteus oprimiam. E por aí vai. Entendeu, gente? Então, você vai criando informações, tópicos, subtópicos, você vai categorizando, organizando, você vai criando uma rede de informações e você vai se tornar um PhD na parada. O único problema que eu quero aqui concluir dizendo e terminar é bacana? Mas se você fizer por fazer, você vai ficar impressionado com a coisa, mas você vai perder a essência da meditação. Você vai se empolgar, você vai ficar mais esperto, mais inteligente, mas não perca de vista a essência da meditação. O texto está falando o tempo todo. Então, seja sensível para ouvir aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. É por isso que a gente tem que tratar no estudo bíblico à luz da sensibilidade. Deus está falando, ele quer falar com a igreja. Se você ficar só preocupado com o cognitivo, com o intelectual, você corre um risco de ficar muito frio e até ficar se gabando. Olha o que eu sei fazer. Então, utilize a ferramenta em prol do seu crescimento espiritual. Eu espero ter colaborado com vocês. E é isso aí, o pastor Timóteo, ele vai saber falar sobre quais livros você pode estar recorrendo e outras coisas mais, tá bom, gente?
Muito bom. Agradecemos mais uma vez ao nosso irmão, presbítero Marcos Natti, a sua disposição em estar conosco e certamente contribuiu para que consideremos este método de estudar a Bíblia de uma forma inteligente, com mais profundidade, visualmente também, que tanto nos ajuda. Deus o abençoe, viu, Marcos? No seu trabalho, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, que temos acompanhado de alguma forma aí por meio das redes, por exemplo, além dos outros trabalhos também que temos acesso. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Ó Deus, muito obrigado por termos tido essa oportunidade de estudarmos nesta noite sobre como observar a tua palavra, como meditar nela, e mais um método que o Senhor tem nos dado sabedoria para que possamos nos aprofundar de maneira a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Que o Senhor ilumine e dê sabedoria a cada um aqui, para que cresça no conhecimento de Ti, por meio do estudo diligente da Sua palavra. Seja com o Teu servo, presbítero Marcos, em todos os seus caminhos, seus projetos, tudo que ele tem desenvolvido, que continue a abençoar vidas por meio dele, assim como fomos abençoados hoje. Dá-nos uma noite na sua presença de descanso, pois carecemos do Senhor. É o que nós rogamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós continuaremos a estudar sobre interpretação bíblica, então foi um tipo de introdução e veremos algumas partes mais detalhadamente. Antes de nos despedirmos, viu? Eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera, tirar uma selfie, tirar um retrato. Teve gente que saiu, não quis sair na foto. Vamos lá, Letícia, Yoshi, Pastor, Suelen. Oi? tá me escutando, pastor? Sim, estou te ouvindo e te vendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Escrever, hein? Você dá ideia. Não entendi, Del. Eu sou do tempo de quem gosta de escrever, o senhor sabe disso, eu gostei da ideia. Eu também sou do tempo que escrevia, antes de digitar. Sou do Vamos tempo lá? da tecnologia. Obrigado, Marcos. Valeu, viu? Muito boa aula. Deus abençoe. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, foto tirada. Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe.